Bom dia a todos. Olá, professores, professoras, diretores, professores coordenadores e demais profissionais da educação que estarão juntamente aqui conosco participando desta formação da ATPC. Então, sejam todos bem-vindos e eu desejo desde já uma excelente formação para todos nós. Bem, a equipe de Ciências Humanas, ela é formada pelo professor Ademir, que estou apresentando, sou professor de História e Geografia. A professora Daniela Colombo Fachin também é professora de História. A professora Gisele Teles, professora de Geografia. A professora Juliette Melo Aquino de Souza, professora Lucilene Regina Jerônimo e a professora Sandra Pereira Jardim, professoras de Sociologia. E o professor Reinaldo Ortiz Souza, que é professor de Filosofia. Então, esta é a equipe de Ciências Humanas aqui da EFAP. Eu vou pedir para vocês, nesse momento, gentilmente, separarem os materiais para fazer as anotações, o registro, ou seja, o diário de bordo, como de costume, que nós sempre solicitamos a vocês. Existem alguns percursos aqui durante a formação que é sempre importante estar anotando. O nosso tema hoje, está relacionado à questão da recuperação. Então, recuperação. O título hoje é Recuperação na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Então, Projetos Interdisciplinares 2, que é uma continuidade da formação anterior, que está voltado justamente a esse período de processo de recuperação. Então, desde já, eu quero também aqui convidar a professora Sandra Jardim para também estar se apresentando. Bom dia, professora Sandra, tudo bem? Tudo bem, professor Ademir, bom dia a todos os professores e professoras do Estado de São Paulo, da área de Ciências Humanas, bom dia, coordenadores pedagógicos, PCNPs das diretorias de ensino. Eu desejo para todos vocês um excelente 2021, sobretudo com muita saúde, Então, são nossos votos, os nossos objetivos aqui da nossa equipe, para que seja um ano mais tranquilo e mais saudável também para nós e para nossa família, tá bom? Professor Ademir, eu vou começar a ATPC de hoje sobre recuperação, projetos interdisciplinares 2, apresentando quais são os objetivos dessa formação. Então, peço para a produção passar o slide objetivos. Obrigada. Então, os objetivos são apresentar estratégias pedagógicas a partir das metodologias ativas para o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem do estudante, além de continuar a formação sobre o projeto interdisciplinar para a recuperação, Estamos, desde o dia 5 de janeiro, com várias formações sobre os projetos de recuperação de 2021. E o terceiro é propor o projeto interdisciplinar para a recuperação com foco na aprendizagem baseada na resolução de problemas, por meio do desenvolvimento de habilidades referentes aos terceiros e quartos bimestres do ano letivo de 2020. Ademir, como é um hábito da nossa TPC de Ciências Humanas, nós apresentamos para os professores o percurso da nossa TPC, da nossa formação. Então, slide na tela, por favor. O percurso hoje é competências do currículo paulista. Vamos apresentar quais as competências dessa formação, as habilidades, começar com uma sensibilização. Depois apresentaremos o material de apoio da coordenadoria pedagógica, com exemplos de atividades sugeridas para a recuperação de janeiro de 2021. Após o projeto interdisciplinar para a recuperação em janeiro de 2021, sobre os anos finais do ensino fundamental. Após também apresentaremos a mesma com o projeto interdisciplinar para a recuperação, no entanto, com foco no ensino médio. Depois, o nosso momento rede, dica do dia, avaliação, saiba mais e referências. Então, vamos começar, professor Ademir? Então, apresentaremos agora as competências do currículo paulista. Slide na tela, por favor.
Aqui estão as competências gerais do currículo paulista, né? Que podem ser utilizadas por todas as áreas de conhecimento. Então, para essa formação, nós apresentamos a competência 2, que é exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade. E também a competência 7, que fala de argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável. Próximo slide, por favor. Aqui estão as competências específicas da nossa área, gente. A competência 1, que é compreender a si e ao outro como identidades diferentes, de forma a exercitar o respeito à diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. E a competência 4, que é interpretar e expressar sentimentos, crenças e dúvidas com relação a si mesmo, aos outros e às diferentes culturas, com base nos instrumentos de investigação das ciências humanas. Próximo slide, por gentileza. Aqui, continuando nas competências específicas da nossa área, apresentamos a 6, que é construir argumentos com base nos conhecimentos das ciências humanas para negociar e defender ideias e opiniões que respeitam e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental. E a 7, que é utilizar as linguagens cartográfica, gráfica, iconográfica e diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação. Próximo slide. Partindo sobre os componentes do ensino fundamental anos finais, apresentamos o componente de geografia, que a competência de geografia é a 1, utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade-natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas. E a 5, que é desenvolver e utilizar processos, práticas e procedimentos de investigação para compreender o mundo natural, social, econômico, político e o meio técnico, científico e informacional, além de outras características. Próximo slide. História. Vamos para a história. O componente específico de história, as competências de história que nós apresentamos é a 3, que é elaborar questionamentos, hipóteses, argumentos e proposições em relação a documentos, interpretações e contextos históricos específicos, recorrendo a diferentes linguagens e mídias, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação e o respeito. E a competência 7 do componente de história é produzir, avaliar e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação, posicionando-se de modo crítico, ético e responsável. Próximo slide. Continuando com história, competência número 8, compreender a história e a cultura africana, afro-brasileira, imigrante e a indígena, bem como suas contribuições para o desenvolvimento social, cultural, econômico, científico, tecnológico e político, e tratar com equidade as diferentes culturas. E a 9, que é compreender, identificar e respeitar as diversidades e os movimentos sociais, contribuindo para a formação de uma sociedade igualitária, empática, que preze pelos valores da convivência humana e que garanta direitos. Próximo slide. Além das competências do currículo paulista, nós reforçamos, como toda formação, a resolução do perfil docente, a número 52, elaborada em 14 de agosto de 2013. O que diz a resolução para nós, neste período de recuperação? Compreender o significado dos processos de avaliação educacional, reconhecer alcances e limites do uso de seus resultados para análise e reflexão do desempenho escolar nas avaliações internas e externas, a fim de organizar e reorganizar as propostas de trabalho.
Professor Ademir, então nós apresentamos os professores que estão em casa ou em suas escolas as competências e as habilidades além da resolução. Mas na estrutura do currículo, nós também temos habilidades por componente, correto? É isso mesmo, e é importante, por exemplo, no caso dos professores aprenderem, né, acerca das competências. Por que nós mencionamos aqui várias competências? Porque as competências, elas estão articuladas às habilidades. Então, as habilidades que agora eu farei aí a leitura e será apresentado para vocês, né, vocês vão perceber que elas se articulam, né, justamente com as competências que a professora Sandra Jardim acabou de mencionar. Então, vamos lá, vamos para as habilidades de geografia. Então, aparece aí na tela para vocês a habilidade do 6º ano, né, que é a habilidade de geografia 05, caracterizar os biomas, ecossistemas e os recursos naturais em diferentes lugares e relacionar com padrões e componentes climáticos, hidrográficos, geomorfológicos, pedagógicos e biológicos. Depois vem discutir a importância, né, da água para a manutenção das formas de vida e relacionar com a sua disponibilidade no planeta, tipos de uso, padrões de consumo e práticas sustentáveis para a preservação e conservação. Depois ainda vem a habilidade do 7º ano, habilidade 7A, analisar o papel das redes de transporte e comunicação e estabelecer relações com fluxos materiais, objetos, mercadorias, pessoas e imateriais, dados, informações, comunicação em escala global. Ainda a habilidade do 7º ano, a habilidade 08, estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e analisar as transformações socioeconômicas, políticas, culturais, ambientais do território brasileiro. Nessas habilidades, por exemplo, eu destaco aqui a questão dos verbos de enfoque. Eu vou pedir novamente para fixar na tela as habilidades. Obrigado, produção. Por exemplo, o que são os verbos de enfoque, né? Então, isso é importante aí destacar, por exemplo, nesse período de recuperação. Então, caracterizar os biomas, discutir a importância da água, analisar o papel das redes de transporte, estabelecer relações entre o processo de industrialização, veja. Então, estabelecer, analisar, discutir, caracterizar, são verbos de enfoque que estão justamente articulados ao objeto do conhecimento. E outros aspectos importantes que vai aparecer na habilidade, por exemplo, para os professores que estão aí, quando aparece o asterisco na habilidade 06GE17, significa que é uma habilidade específica do currículo paulista. Lembrando que o currículo paulista, ele reitera a BNCC. Então, um ponto importante aí para chamar a atenção. Próximo slide, produção. Então, agora ainda geografia. Aparece para vocês aí a habilidade do 8º ano a 24, analisar as principais características produtivas dos países latino-americanos, estabelecer comparações entre a exploração mineral, a agricultura, a pecuária, entre outras, e relacionar com os indicadores do desenvolvimento econômico e social. Observe, por exemplo, professores, que nessa habilidade vai aparecer mais verbos de enfoque, o que significa que é uma habilidade que ela exige mais atenção na proposta pedagógica. Então, analisar, estabelecer comparações e relacionar com indicadores. Então, já é uma habilidade que exige aí uma proposta pedagógica mais ampla. A habilidade do 8º ano, a GE30, né, está com um asterisco, significa que ela é específica do currículo paulista, identificar as problemáticas socioambientais resultantes das formas predatórias dos múltiplos usos da água e discutir os desafios relacionados à gestão das águas na América Latina, em especial o Brasil. Ainda do 9º ano, né, habilidade GE19, específica também do currículo paulista, analisar as relações entre o local e o global e discutir a pluralidade de sujeitos em diferentes lugares. Olha como que essa habilidade ela é muito ampla, né? Analisar as relações entre o local e o global, né? E ainda
discutir a questão da pluralidade de sujeitos em diferentes lugares. Portanto, está aqui o objeto da geografia, que é o espaço. Vai entrar aqui a questão do lugar, do local, do global. Então, isso é importante ter essa percepção. A habilidade ainda do 9º ano, a G05, analisar fatos e situações referentes à integração mundial econômica, política e cultural e comparar as características e fenômenos dos processos de globalização e mundialização. Então veja aqui os verbos de enfoque: analisar fatos e situações e depois comparar as características. Então são aí habilidades que estão articuladas, as competências que já foram mencionadas pela professora Sandra Jardim e que, portanto, são verbos de enfoque aí que na prática pedagógica é importante que você, professor, perceba o quanto isso precisa ser destacado no processo de ensino-aprendizagem. Próximo slide aí sobre as habilidades de história. Então, a habilidade do 6º ano, HI 14, identificar e analisar o quê? Diferentes formas de contato, adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaço. Então, identificar e analisar o quê? Diferentes formas. A habilidade do 6º ano, ainda de História, 16, caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimentos e as formas de organização do trabalho e a vida social em diferentes sociedades e períodos. Então, perceba aí, diferentes sociedades e períodos, com destaque para as relações entre senhores e servos. A habilidade do 7º ano, HI 18, específica do currículo paulista, comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. E a habilidade ainda do 7º ano, HI 17, discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Próximo, habilidade de História ainda, a EF 08, HI 03, que diz aí, analisar os impactos da Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção e circulação de povos, produtos e culturas. Habilidade do 9º ano, habilidade 16, relacionar a Carta dos Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais e de defesa da dignidade humana, valorizando as instituições voltadas para a defesa desses direitos e para a identificação dos agentes responsáveis por sua violação. Ainda a habilidade do 9º ano, a 35, diz, analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos migratórios e os choques entre diferentes grupos e culturas. Para o ensino médio, as habilidades são do 1º ano, da 1ª série, 2ª série e 3ª série. Então o slide vai dizer assim aí, habilidades do ensino médio, slide 18. Isso. Identificar diferentes conceitos de democracia e sua relação com a igualdade efetiva entre os cidadãos. Então veja o quanto essa habilidade aqui mostra um progresso também no trabalho, na proposta pedagógica do professor. Identificar diferentes conceitos. Então, portanto, aí o aluno, o estudante precisa de uma apropriação anterior, das etapas de aprendizagem anteriores. A 2ª série, construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceito. Então, construir argumentação crítica significa construções de argumentos que sejam fundamentados, não pode partir do nada ou simplesmente do achismo. 3ª série, questionar o papel social do Estado e das leis. E ainda, habilidades de geografia, 1ª série, aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas. Mais uma vez aparece a questão aí dos conceitos. 2ª série, associar as manifestações culturais dos diferentes grupos étnicos que compõem a matriz brasileira do presente ao processo histórico de sua formação cultural. E ainda a 3ª série, comparar e diferenciar os critérios de regionalização mundial, considerando
as intencionalidades sociais, políticas e econômicas que as envolvem. Perceba que comparar e diferenciar significa habilidades que exigem uma certa nobreza na atividade, ou seja, na proposta pedagógica. Né? Comparar e diferenciar exige aí, vamos dizer assim, uma abstração, uma capacidade de compreensão, de domínio de conceitos extremamente relevantes. E ainda o ensino médio de história, as habilidades. Primeira série, identificar as principais causas e características dos movimentos de migração que caracterizam o processo histórico de ocupação territorial. Segunda série, analisar criticamente o significado da construção dos diferentes marcos relacionados à formação histórica da sociedade brasileira. E a terceira série, identificar os processos migratórios de formação das instituições sociais e políticas regulamentadoras da sociedade brasileira. As habilidades agora de sociologia. Então, a primeira série diz aí, compreender que a humanidade só existe na diferença. Segunda série, sensibilizar-se em relação às tensões que ocorreram na formação da diversidade brasileira. E ainda a terceira série, compreender o conceito geral de Estado e suas formas. Então, perceba então que as habilidades aqui que eu mencionei, a questão do verbo de enfoque, o complemento, né, desse verbo, habilidades que às vezes aparecem 3 verbos de enfoque. Então, tudo isso está relacionado às competências que já foram apresentadas anteriormente. Então, você, professor, que está atuando aí durante esse período de recuperação, é importante observar o quanto as habilidades elas demonstram uma certa intencionalidade pedagógica e também relacionada às etapas do processo de ensino e aprendizagem. Então, é extremamente relevante ficar atento a essa questão. Professora Sandra? Oi, perfeito, professor Ademir, pela sua explicação sobre as habilidades, né, e os verbos que regulamentam, né, essas habilidades em diferentes níveis e em progressão. Bom, nós vamos agora apresentar uma sensibilização, né? Então, a primeira interação de chat nesse ATPC, que nós vamos pedir para nós analisarmos uma imagem. Então, produção, por favor, imagem na tela. Essa imagem, ela foi elaborada pela PCNP Eliana Tumolo. Ela é PCNP da Diretoria de Ensino Sul 2. Então, estamos aproveitando aqui a ocasião para agradecer. Muito obrigada, Eliana, pela contribuição na nossa formação em Ciências Humanas. Então, nós vamos enxergar, né, ver essa imagem e no chat responder o que essa imagem transmite para nós, que mensagem que ela transmite. Para isso, nós vamos dar 3 minutinhos para vocês responderem no chat. Eu vou pedir para a produção para manter na tela a imagem e observar cada detalhe do desenho da professora Eliana, para a gente entender um pouquinho a mensagem sobre o desenho. Então, produção, tempo na tela.
nós voltamos. Muito obrigada pela participação de todos no chat, todas as respostas. Quero aproveitar também e agradecer a moderação do professor Antônio Marcos, que trabalha conosco aqui na IFAP. Muito obrigada, Antônio. E eu vou agora ler algumas contribuições de vocês. O professor Anomar, ele fala que essa imagem representa a cooperação e a interação. O professor Anderson fala que a imagem representa a inclusão e a equidade na escola, onde todos possam participar na sala de aula. A professora Luana fala que simboliza o comprometimento. A professora Sinara diz que a ilustração transmite a interação, a diversidade, a cooperação e a inclusão. A professora Deodília diz que a aula é dinâmica, com inclusão e interação. E a professora Luciene fala que a imagem representa a ilustração, demonstra que o ensino é para todos, é uma inclusão de fato. Eu vou pedir para a produção passar o próximo slide com mais uma interação, também usando a mesma ilustração. Produção, por favor. Bom, agora a interação número 2, segundo a mesma imagem, mas muda um pouco o foco da questão. A questão em si é como você descreveria as diferenças observáveis em sua sala de aula. Então, assim, temos um padrão, um modelo, digamos, pensado pela professora Eliana, mas em sua sala de aula ou em suas turmas, né? Como você descreveria as diferenças, a diversidade nessas turmas? Então, eu vou também pedir 3 minutinhos no chat para responder mais uma interação. Tempo, produção?
Lembrando, pessoal, novamente agradeço a participação de vocês e eu vou ler algumas contribuições. Lembrando que a segunda questão, é claro que vocês podem pegar por base da imagem, mas é mais para refletir sobre as nossas turmas e os nossos estudantes. A professora Gisele diz a participação de todos, a professora Daiane cita o convívio, né? Questões de convivência. A professora Ana diz que aprendendo a conviver com as diferenças e superando todas elas. A professora Alessandra cita a importância da coletividade e da interação. O professor Nelson cita a sala de aula com alunos com múltiplos perfis e múltiplas necessidades. A professora Patrícia cita que devemos superar as diferenças e fomentar a participação de todos os estudantes. A professora Luzinete, ela coloca que a sala é modificada e não padronizada. Então, o que a gente percebe, o estado de São Paulo, pela imensidão que ele possui e pela diversidade e a pluralidade cultural, isso também reflete nas nossas turmas, nossos estudantes. E nós, como professores de ciências humanas, além de estar atentos, conseguir observar essa diversidade, a gente precisa estar atento à convivência que esses estudantes estão possuindo, que nível de convivência, É claro que, às vezes, essa convivência não é tão saudável, não tão harmoniosa, mas a gente precisa ter um lugar atento e, de fato, como vocês citaram no próprio chat, de fato, a inclusão realmente aconteça, que nenhum estudante fique excluído ou sofra qualquer tipo de preconceito. Na sociedade, obviamente que não, mas muito menos na escola, na nossa sala de aula. É nossa responsabilidade também evitar que preconceitos, discriminações, enfim, vários níveis de discriminações ocorram nas nossas turmas. Professor Ademir? Obrigado, Sandra. Muito boa as interações aqui dos professores, são sempre excelentes colocações que vai deixando muito claro algumas realidades da qual nós presenciamos e também vivenciamos na escola. Bem, agora vamos então para o documento orientador da COPED. Tá? Então, a proposta de atividades que nós vamos mostrar para vocês agora, na verdade, parte aí dos exemplos do documento orientador que foi elaborado pela COPED, que são atividades sugeridas para a recuperação de janeiro de 2021. Tá? Então, próximo slide. Bem, o documento orientador, ele se encontra no site também da EFAP, e também, posteriormente, os professores podem baixar o PDF e acessar através do link, ok? Caso for necessário. A proposta de atividades do projeto interdisciplinar para a recuperação em janeiro de 2021 envolve, então, o seguinte, necessariamente um tema, já que se trata de um projeto interdisciplinar, então, área do conhecimento, componente curricular, então, de repente, ciências humanas, pode ser, em alguns casos, história e geografia, ou, por exemplo, no ensino médio pode envolver outros componentes curriculares, às vezes uma aproximação da sociologia e da história, enfim, aí tudo depende de acordo com a realidade sua e da escola. Mas área de conhecimento, componente curricular, competências específicas de ciências humanas, sociais e aplicadas, habilidades específicas, temas contemporâneos transversais e agenda das ODS 2030. Próximo slide. As etapas, então a sugestão desse projeto, e nós vamos mostrar aqui para vocês mais adiante, como é que fica isso, essas etapas para o desenvolvimento do projeto. Então o primeiro item é a contextualização, baseado numa atividade coletiva. Claro que aqui nós estamos pensando, e as recomendações do protocolo relacionado ao distanciamento social continua. 2, problematização, então atividade individual. Item 3, o desenvolvimento, então, atividade em grupo e coletiva, pesquisa, no ensino médio, uma roteirização. Item 4, produto final, ou seja, uma atividade em grupo. 5, socialização, atividade coletiva.
6, avaliação, atividade individual e coletiva. E 7, materiais de apoio. Nós vamos detalhar isso, lembrando aqui que tudo baseado na questão do distanciamento social, ou seja, as normas e protocolos da Covid-19. Bem, então, etapas para o desenvolvimento do projeto. Vamos pensar aqui no 6º ano. Como é que fica? Então, tema, relações sociais e recursos naturais. Próximo slide, produção. Isso, relações sociais e recursos naturais. Suas aproximações em diferentes lugares e tempos. Percebam aqui que é um tema bem abrangente também, principalmente quando fala de recursos naturais, relacionado à questão de aproximações em diferentes lugares e tempos. Então, nós temos aqui tanto, por exemplo, o objeto de história quanto de geografia. O objeto de história está relacionado ao espaço, né, geográfico, então lugares, o que está em relação de proximidade, e a ideia, a questão do conceito do tempo, que é o objeto, portanto, da história. Então, as habilidades que são propostas, pode ser, no caso, as habilidades de geografia do 6º ano, habilidade 5, a habilidade do 6º ano ainda, habilidade 17, específica do currículo paulista, a habilidade de história do 6º ano, habilidade 14, que é identificar e analisar diferentes formas de contato, adaptação e exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços. Veja que é uma habilidade de história, mas diferentes tempos e espaços, né? Então, a questão do seu objeto próprio, o tempo, mas também objeto de geografia, que é o espaço. A habilidade ainda do 6º ano, de história 16, então caracterizar e comparar, então veja que é uma habilidade de nobreza, né? Caracterizar e comparar as dinâmicas de abastecimento e formas de organização de trabalho e da vida social em diferentes sociedades e períodos, né? Com destaque para as relações entre senhores e servos, e ainda no próximo slide, então, uma vez que foi separado, portanto, as habilidades, já tem o tema, tem as habilidades, então vem a questão da contextualização. Então, como contextualizar, né? Então, uma roda de conversa, ressaltando aqui a questão do distanciamento, dos protocolos, qual a importância da água para a nossa sobrevivência? Então, veja que já parte de uma questão do presente, né, para a nossa sobrevivência. Pergunte para os seus familiares, né, ou seja, no caso, o professor pode orientar o aluno, pergunte para os seus familiares sobre o problema de quando há falta de água e por que isso acontece, né? Então, qual é a importância da água para a sobrevivência do ser humano de uma forma geral, e depois especificar um pouco para que o aluno pergunte aos seus familiares, né, o problema relacionado à falta de água e por que isso acontece. E ainda, né, continuando, o próximo slide, pode ser considerado, você acha que existem conflitos por causa da água? Então, peça para que os alunos citem exemplos, né? E aí é óbvio que, por exemplo, ele vai partir, ele vai explorar um pouco mais a questão de outros espaços, de outros territórios, ou seja, ele vai buscar informações de outros espaços, portanto. Qual é a relação ou importância da água para a agricultura, o transporte, o lazer e a sobrevivência das populações antigas e atuais? A partir de 2 mapas, por exemplo, do Egito e da Mesopotâmia, dialogue com seus estudantes por que as populações antigas se localizavam às margens dos rios, as sociedades hidráulicas, por exemplo, e como temos acesso à água hoje. Então, veja, existe uma questão, a necessidade do uso da água por parte do ser humano, ela permanece, né? As sociedades antigas, por exemplo, aqui pensando no Egito e na Mesopotâmia, eles se estabeleceram próximo aos rios. Mas hoje as pessoas constroem suas moradias distante, por exemplo, das represas. Então, como que essa água chega, né? Nós sabemos que ela, como professores, sabemos que ela chega através do encanamento, ou seja, tem um sistema de abastecimento.
Então, os alunos precisam pensar, porque isso também envolve a questão do saneamento básico e tantas outras coisas. A mesma água que chega, como é que retorna essa questão do esgoto? Então, dá para contextualizar, problematizar e pensar tudo isso no projeto. Próximo slide. É sugerido, então, a ODS 6, que vai justamente, né, trazer aí um estudo sobre água potável e saneamento básico e as preocupações do nosso século sobre essas questões. Então, tem uma indicação aí de um texto que está propriamente no caderno do aluno do 8º ano, volume 4, lá na página 185. Então, o professor pode utilizar esse texto ou até mesmo fazer adaptações ou ainda, né, também propor o diálogo com as turmas sobre as informações apresentadas no texto. Quais são os desafios relacionados ao acesso à água potável na América Latina e no mundo? E como as metas da ODS 6 estão relacionadas a essa questão? Então, propor essa atividade, né, que envolve tanto o conhecimento histórico quanto geográfico, mas também aí relacionar com as metas da ODS. Então, veja, a educação trabalha com a questão da expectativa futura. Se a agenda das ODS é uma agenda pensando até 2030, então exige também um posicionamento crítico do aluno em relação à sua própria expectativa do futuro. Então, não é uma expectativa futura apenas da escola, de formação, né? Porque a escola forma no futuro, mas dele também, então, precisa de um posicionamento crítico. E aí sim, nós desenvolvemos as habilidades relacionadas ao aluno protagonista, ao aluno autônomo, mas também o aluno que faz a sua própria produção e tem seu posicionamento crítico, né? Então, é um aluno também autoral. Ainda, o próximo slide, por gentileza. Bom, e aí, portanto, o aluno precisa, então, desenvolver um produto final, né? Então, o professor pode propor aos alunos que produzam, a partir dos estudos, aqui a gente sugere, por exemplo, um anagrama, mas necessariamente o professor pode propor aí outras atividades de acordo com a sua realidade. Então, é um anagrama com o próprio nome de palavras relacionadas à ODS 6. A socialização é sempre um momento também importante, né? Socialização dos produtos finais entre a turma e debate de encerramento mediado pelo professor. Aqui também é um momento importante, até mesmo por uma questão dialética. Pode ser que, mediante esse debate, né, de encerramento, tenha outros temas que possam emergir dessa questão. Então, o projeto interdisciplinar, ele também já propõe, por exemplo, na socialização, a ideia de novos temas que são emergentes mediante todos esses procedimentos e ações pedagógicas propostas pelo professor. E o item avaliação e autoavaliação, que é importante, o envolvimento e desempenho dos estudantes na preparação da pesquisa, elaboração e seleção dos conteúdos e dos materiais, apresentação e debate com os demais estudantes da turma. Então, a questão da avaliação e a autoavaliação, né, se refere a todo o procedimento, ou seja, todas as etapas. O aluno precisa se perceber nessas etapas e qual foi a postura dele, qual foi o desempenho dele, o interesse dele também. E o professor, claro, que nesse sentido também orienta, sempre pensando que os resultados implica tanto no desenvolvimento do estudante, ou seja, da sua aprendizagem, mas também na proposta de ensino por nossa parte de professores. Ok? Sandra, contigo. Agora sou eu, professor Ademir, e vou apresentar a proposta, as sugestões de desenvolvimento do 7º ano. Então, como tema, o 7º ano tem como projeto os fluxos econômicos globais em diferentes tempos. Habilidades, por gentileza. Para este tema, nós pedimos as habilidades, analisar o papel das redes de proteção, todas as habilidades do 7º ano, estabelecer relações entre os processos de industrialização e inovação tecnológica e comparar a dinâmica econômica nas colônias portuguesa e espanhola na América. Percebam que tem um asterístico. Quando o código da habilidade tem um asterístico, é porque ela
exclusiva do currículo paulista, né? Não é uma habilidade de origem da BNCC. E a última habilidade do 7º ano, que é discutir as razões da passagem do mercantilismo para o capitalismo. Agora, apresentando também as etapas desse projeto de recuperação, a gente começa pela contextualização. Próximo slide. Para o desenvolvimento dessas habilidades. Então, a nossa sugestão aqui são análises de imagens, né? Então, sugere que o professor selecione fragmentos de textos e mapas de rotas comerciais, rotas coloniais e mapas também de navegação. Os mapas de navegação, no entanto, eles precisam ser atualizados. E a partir desses mapas, discuta e apresenta características das colonizações espanholas e portuguesas. Nesse comparativo dos mapas antigos e dos mapas atuais, tanto da navegação quanto da colonização, das rotas de colonização, podemos refletir com nossos estudantes as seguintes questões. A relação econômica, né? Quais são ou qual é a relação econômica entre metrópole e colônia? E B, quais rotas comerciais do período colonial e a rota atual? Próximo slide. Para a problematização, que exige um pouco mais de complexidade, então o estudo prévio, um diagnóstico do conhecimento do aluno é importantíssimo nessa etapa. Nós sugerimos que, com base em imagens e mapas antigos e atuais de navegação, discuta com os estudantes como ocorreu o processo de fluxo comercial ao longo dos séculos, né? Quais foram as mudanças nesse fluxo comercial, quais foram as principais alterações, tudo isso em base das imagens e também utilizando a cartografia. Próximo slide. No desenvolvimento, a partir da leitura de fragmentos de textos e também de mapas, podemos refletir com nossos estudantes, utilizando as seguintes questões, perguntando mesmo para eles uma roda de conversa, obviamente respeitando o distanciamento social. Quais as intenções dos colonizadores ao chegarem à América, sobre os aspectos sociais, econômicos e políticos, né? Então, no primeiro momento, nós sugerimos que faça as diferenças das rotas comerciais e agora, no desenvolvimento, numa etapa mais complexa, né, que exige um pouquinho mais de complexidade, a gente argumenta, questiona os estudantes quais seriam as intenções dos colonizadores ao chegarem à América. E depois de discutir as intenções, quais seriam as semelhanças e diferenças entre os colonizadores, as colonizações espanholas e portuguesas, né? Nós sabemos quais são as diferenças, mas é importante o aluno perguntar para o aluno se ele, na leitura de textos e também na análise de mapas, se eles conseguiram perceber as diferenças nessa colonização, tanto a portuguesa quanto a espanhola. A partir desse conhecimento prévio, nesse diagnóstico com estudantes, aí sim o professor pode mediar este conhecimento. Próximo slide. O produto final, né? O que nós queremos com essa situação nesse projeto do 7º ano? A partir do que foi estudado, os estudantes possam escrever uma carta ou um e-mail, né, usando a tecnologia a nosso favor, para um dos colegas, relatando as suas percepções sobre como ocorreram as colonizações, tanto a espanhola quanto a portuguesa na América, e comparando-as com a atual situação dos países da América Latina. Então, a gente pode sim pegar os países da América Latina, pode ser também da América do Sul, enfim, toda a América Latina, inclusive, e fazer essa comparação. Qual país foi colonizado, foi uma colônia portuguesa, qual país foi uma colônia espanhola, e quais são as diferenças que a gente percebe na atualidade entre eles, né? Então, percebam também que a gente também está desenvolvendo aqui um projeto interdisciplinar com outras áreas de conhecimento, porque se pegar o 7º ano de língua portuguesa, a gente já está desenvolvendo o gênero textual, que é a carta. Próximo slide.
esse mesmo slide, desculpa. Na socialização, que é a socialização dos produtos finais entre estudantes, cada estudante lerá sua carta ou o e-mail que recebeu do colega, né? E na avaliação, autoavaliação, exige que todas as etapas desse projeto sejam cumpridas com êxito, né? E também uma avaliação do envolvimento e o desempenho dos estudantes durante as discussões, né? Então, a análise, a leitura dos textos, as imagens, se houve muita preparação ao escrever o e-mail ou a carta. Então, é importante que o professor, embora a avaliação ou a autoavaliação seja a última etapa desse projeto, mas que ela ocorra, ela seja observável em todas as etapas, que a gente consiga entender todo o processo do aluno, desde a contextualização até a última etapa, até a socialização do seu produto final. Ademir? Obrigado, Sandra. Então, para o 8º ano, também temos aqui uma proposta. Na tela vai aparecer para vocês. O tema é formas de produção e seus impactos socioambientais. Então, veja, até inclusive, é importante mencionar que é importante que o aluno saiba que o que está na natureza é transformado em algum tipo de produto. Esse produto se torna um objeto e que, portanto, depois é mercantilizado, ou seja, passa a ser vendido em loja, mercado. Então, coloca até aqui uma questão importante. Tudo que está na natureza pode ser transformado? E depois que tudo for transformado, né? Então, isso já faz com que o estudante pense em relacionado à questão dos impactos ambientais. Mas vamos às habilidades? Então, as habilidades que são propostas aí. O código, né? Habilidades do 8º ano. Então, a habilidade de geografia número 24, a habilidade de geografia 30, né? Que é específica do currículo paulista, e ainda a habilidade de história 03, todas do 8º ano. Bom, quais são as etapas então? Próxima tela, por favor. Então, a contextualização, né? Roda de conversa, levantamento dos conhecimentos prévios, propor como reflexão aí a questão, né? Então, a gente sugere para vocês aí quais as diferenças do desenvolvimento econômico entre o campo e a cidade, né? Será que o desenvolvimento econômico no campo ele é mais sustentável? Às vezes, por exemplo, por achar que se trata de uma paisagem, às vezes mais verde, porque está relacionada à plantação, será que também não tem algum tipo de impacto, né, relacionado ao solo também? Então, esse tipo de desenvolvimento econômico entre o campo e a cidade, fazer essas comparações, né, perceber essas diferenças, elas são importantes. Como problematização, quais são os impactos ambientais decorrentes dessas relações e da produção industrializada? Lembrando que o campo ele consome insumos, ou seja, então, portanto, produtos oriundos da indústria. Então, é importante estar ficando atento com essa questão. E ainda, né, como desenvolvimento, a partir das duas imagens, então vai aparecer na tela para vocês aí duas imagens para se discutir com os estudantes. A primeira imagem, ela é até interessante, porque dá para se trabalhar em primeiro plano, segundo, terceiro plano, mas de uma forma aí mais geral, para a formação de hoje, se percebe aí o impacto, né? Ou seja, uma área, né, industrializada, ou um parque industrial, onde o nível de poluição, e principalmente a poluição atmosférica, ela ocorre com muita força. Então, portanto, em detrimento a isso, você tem o que? Chuva ácida, a contaminação do solo, tem impacto da vegetação, nas florestas e tantas outras coisas. Aquecimento, ilhas de calor no caso, tantas outras coisas que pode ser tratado. E a próxima imagem, ainda, né, a gente percebe aí a questão do descarte incorreto, de lixo, de objetos, ou seja, o quanto que isso impacta, né, o meio ambiente. E a questão também da consciência entre o consumo e o consumismo, né? Então, tudo isso pode ser pensado por parte dos professores nessa sugestão. Próximo slide, então, pode ser colocada aí uma questão para o aluno. Quais são os impactos ambientais decorrentes dessas relações?
Então, pensando nas imagens anteriores, fazendo uma boa de uma análise, uma boa de uma descrição com os estudantes e uma análise mais aprofundada, então, portanto, pode-se fazer uma discussão. Próximo. Como produto final, né, os estudantes podem elaborar uma HQ para contar uma história sobre uma das problemáticas que envolve a complexidade das relações ambientais e sociais das cidades. E em sua conclusão, né, ele pode propor uma solução para um problema em questão, né? Então, um posicionamento, um exercício crítico também. Então, além da produção, ou seja, a elaboração de uma HQ, ele ainda também precisa propor uma solução para essa questão. E aí, portanto, né, como socialização, a socialização dos produtos finais entre os estudantes, na qual serão lidas as HQs. Então, né, elaborar um painel de exposição, o que também, de fato, é importante valorizar toda a produção visual estética por parte dos alunos, né? Então, porque isso também faz parte do desenvolvimento cognitivo e está também articulado a várias outras habilidades que não são acidentais. Elas ocorrem, elas estão previstas no currículo. E como a avaliação ou autoavaliação, né, como já mencionado, o envolvimento e desempenho dos estudantes durante as discussões, análise de leituras, na preparação, ilustração e na escrita da HQ. Então, portanto, aí é uma proposta bem rica e é uma sugestão, professores. Como sempre, de acordo com a sua realidade, você também pode propor outras. Sandra? Obrigada, professor Ademir. Então, vamos para o 9º ano, cujo tema é a integração mundial e tensões sociais. Quais são as habilidades para este tema? Então, habilidades: analisar as relações entre o local e o global, analisar fatos e situações referentes à integração mundial, relacionar com a Carta de Direitos Humanos ao processo de afirmação dos direitos fundamentais, analisar os aspectos relacionados ao fenômeno do terrorismo na contemporaneidade, incluindo os movimentos de migração e os choques entre os diferentes grupos e culturas. Então, para o 9º ano, a gente propõe uma seguinte contextualização, né? Que a partir da leitura, próximo slide, por favor, a partir da leitura de excertos do livro didático, de artigos jornalísticos e também de sites confiáveis, né? O professor também pode fazer uso de sites sem fake news, obviamente, mas confiáveis, que o estudante possa extrair informações e mesmo textos, artigos científicos. Então, tem inúmeras ferramentas, inúmeras propostas para o estudante desenvolver uma pesquisa sobre qual é o tema do terrorismo, né? Lembrando que o ano passado, né, professor Ademir, nós apresentamos também uma formação de ATPC em Ciências Humanas sobre o terrorismo. Então, se o professor desejar resgatar mais informações, mais conteúdo sobre este tema, no YouTube, no canal do Centro de Mídias do YouTube, essa formação, essa TPC também pode ser resgatado. Mas voltando aqui na contextualização, o professor inicia a apresentação deste tema perguntando para os seus estudantes, né? Como podemos identificar as mudanças ocorridas na história e localização e momentos do evento histórico, e quais sentidos e significados a fonte, aí a gente percebe qual seria essa fonte, se for um jornal, se for um site, se for um livro didático, propõe. E na última contextualização, na última questão, para fazer com o estudante, elaborar hipótese considerando a pressão da sociedade atual e o papel das mídias, né? O papel da imprensa diante esses fatos ditos como terroristas. Como problematização, nós aqui sugerimos a lei número 13.260, a lei federal, né, 13.260, 16 de março de 2016, que consiste no conceito mesmo do que é o terrorismo. Então, nós aqui já indicamos para vocês a leitura dessa legislação federal,
dizendo o que é terrorismo para o território nacional e a partir da leitura, a partir da legislação, qual seria o conceito de terrorismo? Próximo slide, por favor. Aí nós colocamos uma parte da legislação, né? Então, lembrando que os slides estarão disponíveis, os slides da TPC estarão disponíveis no Averfap, para vocês também terem acesso a todo o material. Mas a gente está aqui colocando um trecho da lei federal sobre o terrorismo. Próximo slide. Então, a primeira questão eu já li com vocês. A segunda questão, baseada na legislação, seria: tendo em vista o conceito de terrorismo, é possível identificar algumas de suas práticas na atual sociedade brasileira? Então, isso é mais uma reflexão mesmo para o estudante, se ele já consegue perceber o que seria terrorismo seguindo a legislação. Lembrando que a legislação federal, ela tem que estar em diálogo com o documento da ONU. E aí, a partir dessa leitura, dessa compreensão da legislação, se o estudante consegue perceber exemplos de terrorismo na sociedade em que ele vive, na sociedade brasileira. Próximo slide. Aqui, para o desenvolvimento, nós sugerimos uma tabela, né, que é onde o professor, mediando com o seu estudante, ele pode separar o que seria, o que é o terrorismo na Revolução Francesa, o terror jacobino, o que foi, né, o terrorismo na Revolução Francesa, o que foi o terrorismo em 11 de setembro de 2001 e o que é considerado terrorismo após 11 de setembro. Então, a gente consegue fazer esse recorte histórico da divisão dos conceitos de terrorismo. Então, novamente, nós indicamos que vocês consultem a formação do ATPC, que a gente apresenta em detalhes o que foi cada evento terrorista, tanto na Revolução Francesa, quanto 11 de setembro e pós-11 de setembro. Tá? Lembrando que o conceito de terrorismo, ele existem vários conceitos, né? Segundo fontes acadêmicas, existem mais de 200 conceitos para falar o que seria o terrorismo. Próximo slide. O produto final que nós sugerimos, a partir do que foi pesquisado, lido e estudado, propôs que seja pedido aos estudantes que elaborem um texto dissertativo, argumentativo, em que eles introduzam o tema, utilizem as informações pesquisadas no desenvolvimento e, por fim, façam suas considerações sobre o assunto. Professores, eu falei isso anteriormente, mas eu volto a reforçar. Esses projetos, eles estão dialogando também com outras habilidades de outras áreas de conhecimento. Então, trabalhar o texto argumentativo é possível numa ação interdisciplinar com o professor de língua portuguesa também, por que não? Né? Somar esforços neste desenvolvimento da aprendizagem. Próximo slide. Socialização. Socialização dos produtos finais entre os estudantes, no qual cada um verá sua produção, né? No caso, o texto argumentativo. E a avaliação, o envolvimento e desempenho dos estudantes durante as discussões, análise e leitura dos textos e imagens, na preparação e na escrita do texto. Novamente, eu reforço, a avaliação, embora seja a última etapa desse projeto, ela precisa ser percebida, ser perceptivo em todas as etapas, o desenvolvimento do estudante ao todo, como um todo, né? Não apenas em um único produto, em uma única socialização. Bom, agora eu vou pedir mais uma interação no chat, porque nós apresentamos todas as sugestões do ensino fundamental anos finais. E eu passo na tela a interação com vocês. E eu faço a seguinte pergunta para todos vocês, né? Sendo professores do ensino fundamental ou do ensino médio também. Quais são as práticas pedagógicas que você tem utilizado para o desenvolvimento das habilidades no período da recuperação? Lembrando, professor Ademir, que a recuperação ela teve no início na primeira semana de janeiro. Depois disso,
houve o projeto interdisciplinar 1, está ocorrendo o projeto interdisciplinar 2. E nossos professores que estão nos ouvindo já desenvolveram muitos projetos, muitas ações que possam ser socializadas com os demais colegas e também outras estratégias que a gente, além do que a gente sugeriu. Então, eu pergunto para vocês, quais são as práticas pedagógicas que você tem utilizado para o desenvolvimento das habilidades em janeiro? Então, 3 minutinhos na tela. Olá, obrigada novamente. Bom, vou ler aqui algumas contribuições. Professora Cláudia, ela cita que ela está trabalhando a transposição didática. Professora Daisy fala da busca ativa, da importância da busca ativa nesse período de recuperação. Professor Anomar, ele diz que trabalha o mapa conceitual e a produção de texto. A professora Givanilda trabalha interdisciplinaridade de história, português e arte. A professora Karina cita a busca ativa, que trabalha o socioemocional e está buscando a motivação de cada um dos estudantes. Isso é importante. E a nossa também, professora Karina. A professora Sinara fala das atividades objetivas com textos facilitadores. O professor Luiz diz que está trabalhando o desenvolvimento e análise de mapas dos conflitos territoriais latino-americanos através da busca ativa. E a professora Sandra diz que trabalha atividades da apostila, a pesquisa e o mapa conceitual. Percebe-se, professor Ademir, que os professores, né, desde janeiro, desde o início da recuperação, eles estão dando importância para a busca ativa, para o resgate desses estudantes,
né, nesse período de recuperação, para o lado das competências socioemocionais, mas também utilizando outras metodologias já apresentadas por nós também, que é o mapa conceitual, questões da leitura e interpretação de textos e imagens, enfim, estamos seguindo, utilizando, né, e trabalhando a realidade de cada escola, realidade de cada sala, de cada estudante. A gente não pode esquecer de todas as nossas estratégias estarem em consonância com a realidade nossa, a realidade de cada estudante nosso. Professor Ademir? Obrigado, Sandra. Obrigado, professores, pelas interações, pelas contribuições. Agora nós vamos então falar um pouquinho sobre ensino médio. Então, na tela para vocês, sugestões de projeto interdisciplinar para a recuperação do ensino médio. Bom, no geral, nós temos uma proposta, né? Então, tem algumas etapas e vocês vão observar no quadro que será detalhado embaixo. Então, eu vou pedir gentilmente para vocês continuarem acompanhando. Para a primeira série, por exemplo, está sendo pensado o seguinte: a importância da democracia para o reconhecimento dos fluxos migratórios e da diversidade cultural. E aí, portanto, vai entrar, então, habilidades específicas, tanto de filosofia, quanto de geografia, história e sociologia. A tela vai aparecer para vocês. Então, uma habilidade de história, uma de geografia, uma habilidade de sociologia e também uma de filosofia. E aí, próximo slide, então vem um esquema para vocês. Tá? Então, o quadro aí, ele vai propor algumas etapas. Então, a etapa 1, sensibilização. Enquanto eu menciono, por exemplo, uma coluna, vocês podem já ir acompanhando também a outra. Porque, no geral, a proposta do quadro será a mesma para a primeira, a segunda e terceira série, entretanto, a temática é diferente. Mas a estrutura é, a primeira etapa, a sensibilização, a segunda etapa, então, portanto, uma pergunta geradora, e na terceira etapa, a contextualização. Lembrando que, necessariamente, não significa uma aula para cada etapa, tá? Isso pode ocorrer mediante a proposta pedagógica do professor e o tempo destinado para a execução das atividades. Próximo slide. A etapa 4, então, é a etapa de pesquisa. Os estudantes aprendem sob a orientação do professor a criar estratégias de pesquisa e a realizar um levantamento das informações em várias fontes. E aí vocês podem ir acompanhando ao lado a sugestão. Na etapa 5, então, a problematização, o professor orienta os estudantes no processo problematizador durante a busca de um sentido e da compreensão do objeto em questão. E aí o quadro ao lado, então, portanto, as demais orientações. Na próxima etapa, 6, então nós temos o desenvolvimento, o professor auxilia e promove a circulação dos conhecimentos já coletados pelos estudantes e dá as orientações para que a próxima etapa seja então concluída. E a etapa 7, por fim, é o produto final. O professor no ensino médio pode combinar junto aos estudantes um cronograma e a forma como será feita então a apresentação dos resultados. A etapa 8 e a etapa 9, a etapa 8, portanto, é a etapa da socialização. Então, exemplifica-se o método que os estudantes utilizaram e os resultados alcançados. É importante destacar que exemplificar o método que o aluno ele utiliza para poder acessar as informações e transformar isso em conhecimento e se apropriar disso para ter domínio dos conceitos é importante, né? E, por fim, a etapa da avaliação e autoavaliação. Então, a avaliação e autoavaliação, a gente tem que pensar, como já foi mencionado aqui no Fundamental 2, tanto a proposta pedagógica do professor, então, portanto, o ensino, como a aprendizagem do aluno. Então, ambos, né, precisam considerar a autoavaliação e a avaliação. Próximo slide, então, tema para a segunda série, formação da sociedade brasileira. As habilidades, então, está sendo pensada uma habilidade de filosofia, uma habilidade de história, uma habilidade de geografia e também uma habilidade de sociologia. Então, as habilidades estão aí na tela para vocês poderem acompanhar e fazer a leitura.
e, portanto, logo na sequência, então, vem as etapas. Próximo slide. Então, para esse projeto também, a etapa é a mesma. Vocês vão observar que em uma coluna segue-se, então, a sensibilização, a pergunta geradora e a contextualização, etapa 1, 2 e 3, que o professor pode estimular um tempo, por exemplo, na própria aula para isso, e as orientações, no caso, sobre o objeto ou o tema a ser trabalhado. Depois ainda vem etapa 4 e etapa 5, no mesmo molde que a anterior, a etapa da pesquisa, onde o professor orienta o aluno a como realizar as pesquisas, e depois vem a problematização. E na coluna ao lado vocês vão perceber aí o detalhamento que está sendo sugerido pela EFAP e também as perguntas problematizadoras que o professor pode fazer uso em sala de aula ou ainda fazer as adaptações caso essa proposta lhe seja útil. E ainda, portanto, a etapa 6 e a etapa 7, desenvolvimento, né? O professor auxilia, promove a circulação dos conhecimentos já coletados. Aqui é importante que essas informações, né, esse conhecimento já coletado, ele é interessante principalmente quando ele passa a ser coletivo, né, e tem um regime de colaboração entre os alunos. Quando a gente fala coletivo aqui, sempre mencionando a questão dos protocolos do distanciamento social. A etapa 7, portanto, o produto final. E aí o produto final, como se trata de pesquisas mais amplas no ensino médio, aí o professor, juntamente com os alunos, podem construir aí aquilo que deve ser entregue, né? E aí na coluna ao lado, conforme aparece no slide, nós já vamos dando algumas sugestões e algumas dicas de metodologia ou que tipo de atividade. Então, por exemplo, pode ser um produto final, um texto síntese, um vídeo, um podcast, uma apresentação oral, ou ainda uma apresentação por meio de PowerPoint, utilizando outras formas de mediação tecnológica, como sugestão sempre. E a etapa 8, a etapa 9, portanto, a etapa 8 é a etapa da socialização, então a gente ressalta a forma como o professor pode pensar aí essa socialização, a exemplificação do método que os alunos buscaram para a pesquisa e como que eles chegaram, portanto, no resultado final, no produto final. E a etapa da avaliação, autoavaliação, onde ambos, né, tanto os estudantes quanto também o professor e a sua proposta pedagógica se propõem para serem analisados. É importante mencionar aqui que toda vez que nós chegamos na questão da socialização e da avaliação, é o momento onde pode emergir novos temas e que, portanto, pode ser proposta para novas discussões, novos projetos de pesquisa. Bom, para a terceira série, então, o tema seria Estado e Sociedade como habilidades. Então, está sendo pensado uma habilidade de filosofia, como está em tela, geografia, uma de história e uma de sociologia também. E então, portanto, vem a primeira etapa, a segunda e a terceira. Então, uma etapa de sensibilização, pergunta geradora e contextualização, né? Então, de acordo com o plano de aula do professor, essas 3 etapas podem ocorrer durante uma parte da aula, né? Ou durante 2 aulas. É o professor que, de acordo com a sua realidade e dos alunos que estão em sala de aula com você, você pode pensar, então, aí nesse tempo que será destinado às atividades. Na coluna ao lado, portanto, também algumas orientações de como realizar a proposta de pesquisa para a terceira série do ensino médio. A etapa 4 e a etapa 5, etapa de pesquisa e etapa de problematização. Então, na coluna ao lado, vocês vão perceber aí como se trata de uma proposta interdisciplinar que envolve a questão do Estado. Então, órgãos de imprensa, né, para serem pesquisados, diário oficial, jornais, revistas, mídias virtuais, outras mídias que se ache pertinente. E na etapa 5 de problematização, aqui aproveitando, né, os estudantes devem considerar o enfoque filosófico a partir das seguintes problematizações.
Então, quais influências do pensamento filosófico podem ser destacadas em relação ao papel de Estado? Diferencia os três poderes e o funcionamento deles e suas leis. Qual é a posição da sociedade no estabelecimento de limites ao poder ao Estado? Então, tudo isso pode ser pensado. A etapa 6 e a etapa 7, então a etapa 6 é a etapa do desenvolvimento e a etapa 7 é a etapa do produto final. O desenvolvimento também é uma etapa que os alunos precisam de muita orientação para que eles possam ser assertivos, né? Ou seja, possam ser bem-sucedidos para poder entregar então o produto final, aquilo que foi combinado já desde a primeira etapa, juntamente ao professor. Que tipo de atividade, né? Então, a gente tem como sugestão aí texto-síntese, a gravação de um vídeo, podcast, apresentação por meio de PowerPoint, outra mediação tecnológica, tudo de acordo com a proposta, intencionalidade pedagógica por parte do professor e a realidade que ele tem em sala de aula. Então, portanto, a etapa 8 e a etapa 9 se mantém, então, portanto, a ideia da socialização e da autoavaliação, que é onde justamente podem surgir novos temas emergentes para uma pesquisa futura. Lembrando que essa proposta, ou seja, essas etapas, elas estão sendo pensadas principalmente em desenvolver a autonomia por parte do estudante, o protagonismo, o posicionamento crítico e também a produção autoral. Tá? Então, são propostas que elas certamente contribuem bastante aí, juntamente à sua prática pedagógica, professor. Então, são sugestões que você pode utilizar de acordo com a sua realidade. Professora Sandra? Obrigada, professor Ademir. Bom, agora eu vou apresentar algumas recomendações e dicas, né, que neste período de projeto interdisciplinar 2. Produção, por favor. Então, alguma dica, algumas recomendações. Podemos pensar na questão problematizadora, sempre a partir das habilidades. A segunda é observar as evidências do processo ensino-aprendizagem no produto final. Se o professor, se o estudante conseguiu desenvolver esse processo de ensino-aprendizagem e quais são as evidências que nós temos para representar textos, produção textual, produção de vídeos, podcasts, enfim, quais evidências nós utilizamos para o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem. A terceira dica é no desenvolvimento da pesquisa, da roteirização, cabe a nós, professores, trabalhar as habilidades de acordo com a realidade da unidade escolar e o perfil da turma. Então, assim, as habilidades, elas estão no documento orientador, né? Estão presentes no documento orientador da COPET. No entanto, as estratégias metodológicas, elas precisam ser dialogadas com a realidade, com a nossa realidade de escola, de região, de comunidade e dos nossos estudantes. Slide, por favor. E a última dica é escolher uma habilidade essencial para guiar as outras. Aqui temos várias habilidades, mas dentro do documento temos a habilidade essencial, aquela que vai mostrar, vai ser a principal habilidade e é a que precisa ser guiada para poder desenvolvimento das demais, né? Então, cada componente, cada área de conhecimento precisa identificar quais são essas habilidades essenciais neste período de recuperação, tá? Agora nós vamos apresentar para vocês a dica de hoje. E eu vou pedir também para a produção abrir o chat para poder também começar a nossa avaliação, né? Lembrando que a avaliação é um processo importantíssimo para nós. Nós, da equipe de Ciências Humanas da IFAP, nós vemos todas as avaliações das formações com o intuito de melhorarmos nas demais formações, nas formações seguintes, e atender, de modo global, geral, as necessidades de cada área, cada professor, né, dentro da área de Ciências Humanas. Na dica de hoje, a gente apresenta aqui o livro Metodologias Ativas para uma Reeducação Inovadora, uma abordagem teórico-prática, né, escrito pela Lília Bassiti e por José Moran.
Então, ele é importante para entendermos o que são as metodologias ativas e as várias metodologias ativas, né? Aqui nós apresentamos uma metodologia através de problemas, mas também no ATPC anterior apresentamos a metodologia de projetos, mas existem muitas outras que podemos usar para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem, ok? Também vamos pedir para vocês fecharem o diário de bordo, onde vocês colocaram as principais contribuições dessa formação. E é importante fazer o uso desse diário de bordo também na elaboração do plano de aula e também como registro da nossa prática docente, seja ela de uma formação continuada e no desenvolvimento do planejamento, né, na próxima semana. No Saiba Mais, nós apresentamos aqui algumas referências que nós podemos aprofundar nossos conhecimentos. Produção, Saiba Mais. Então, aqui temos alguns textos sobre aprendizagem baseada em problema, textos da Miriam Taff, o Gustavo Benítez também sobre metodologias ativas, um link da Biblioteca Digital Mundial. Então, várias referências para vocês se aprofundarem. Próximo slide. Então, ó, mais referências do Saiba Mais. A falta de água no mundo, é um link, né, sobre a questão de uma habilidade específica. A América Latina tem água em abundância, também é um documento da Organização das Nações Unidas. E a ODS. Professor Ademir? Obrigado, professora Sandra. Bem, o chat vai ficar aberto então para vocês, professores, poderem avaliar a nossa formação de hoje. Enquanto vocês vão avaliando, vai aparecer na tela para vocês aí então as referências. Tá? Então, próxima à tela de referências, são 2 ou 3. Tá, eu peço para voltar aqui agora. Então, eu quero agradecer desde já a participação do Antônio Marcos, que nos auxiliou aí na moderação. Tá? Quero também aqui agradecer a PCNB, a professora Eliana, da Sul 2, que gentilmente aí contribuiu com a ilustração de hoje e que foi um momento também que nós utilizamos aqui para a interação no chat. Muito obrigado, Antônio Marcos. Quero agradecer você, professor, que participou hoje dessa formação, você profissional da educação que esteve aqui conosco durante toda essa formação. E aproveitar aqui alguns comentários, Sandra, mencionando que a formação de hoje atingiu o que foi proposto, que foi muito bacana. Então eu volto a palavra para você, Sandra. E eu também já me despeço de vocês, professores, até a próxima formação. Sandra, é contigo. Ok, professor Ademir, então eu reitero todos os agradecimentos a todos que contribuíram para esta formação. Muito obrigada a todos os professores, gestores, né, que nos acompanharam hoje. E eu espero todos vocês na semana que vem, na semana de planejamento. Gratidão, pessoal, um excelente 2021 para todos nós. Até mais.